Oi, tudo bem? Eu sou Beth Dantas, sou treinadora de pessoas e hoje eu quero conversar um pouco com você sobre o foco, né? O foco e a capacidade que nós devemos ter de dizer não para muitas coisas. Steve Jobs disse: algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que você vai focar, mas não é nada disso. Significa dizer não as centenas de outras coisas boas e ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. E olha, essa frase do Steve Jobs, ela é sensacional. Por quê? Porque quando você escolhe um nicho de ação, você se determina a estudar ele profundamente, a seguir um mestre, um mentor, um guru, sei lá o quê. E aí, quando menos se espera, você percebe que naquele nicho existe muita coisa além do que aquele seu mestre ensina. Ou seja, existem inúmeros outros mestres ensinando o mesmo assunto. São bons? Sim. Vale a pena? Sim. Mas você precisa ter atitude de focar apenas um caminho e seguir até conseguir o seu resultado. E isso é importante, por quê? Porque quando a gente acaba descobrindo inúmeros outros mestres, inúmeros outros caminhos, pessoas e informações que também são boas, mas que acaba tendo uma direção um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, ou seja, ela tem suas características e acaba desviando você daquele caminho linear que você está seguindo, de forma que você acaba se perdendo, porque aí você começa, você está em linha reta, daqui a pouco um pouquinho para a direita, daqui a pouco um pouquinho para a esquerda, daqui a pouco um pouquinho para a direita de novo, tem que ir para o mar, vamos lá em linha reta. Então imagine você dirigindo um carro e na BR que você precisa ir em frente e sua mente o tempo todo levando você para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Você vai gerar conflitos no trânsito, você vai gerar problemas para você mesmo e para as outras pessoas. Portanto, é importante entender isso que o Steve Jobs quis dizer. Vai existir sim outras centenas e milhares de ideias, mas você tem que se adaptar a um estilo, a um caminho e seguir esse caminho e ir em frente. Porque quando a gente não tem essa clareza, não segue esse caminho, essa direção, nós acabamos nos perdendo. E isso traz, vamos dizer, insucesso. E eu vou te falar agora o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a estudar o marketing digital, por exemplo, eu tive esse problema, porque eu tive um mestre e eu segui o mestre. Quando eu menos esperei, os meus colegas de curso começaram a encher minha cabeça de várias outras informações que eram boas também. E aí eu comecei para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, me perdi no que eu estava fazendo na linha direta, acompanhando o meu mestre. E daí a pouco eu acabei não conseguindo o resultado que eu queria e acabei me perdendo e acabei até tomando assim, uma certa, vamos dizer, aversão ao projeto, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não cair nessas armadilhas. E isso acontece geralmente com pessoas imaturas. As pessoas imaturas não conseguem manter o foco nos seus objetivos. Mas não é a pessoa imatura na vida, né? É uma pessoa imatura em todos os sentidos. Muitas das vezes essa pessoa pode estar, vamos dizer, imatura naquela aprendizagem, naquele conhecimento, naquele novo caminho. Ele está imaturo. Por quê? Porque a gente começa uma nova profissão, por exemplo, e a gente não começa essa nova profissão já sabendo, já sendo bambambam. A gente sabe muita coisa naquilo que nós já dominamos. Mas quando a gente passa a querer uma nova profissão, um novo caminho, nós iniciamos imaturos. E aí, depois a gente vai criando a maturidade. Então, é bem complicado, né? Mas a gente precisa
tomar providência para poder alcançar o que a gente quer, né? Então, esse é o início de toda uma aprendizagem, né? Manter o foco, saber para onde vai, seguir aquela pessoa, né? Para que para que você se torne mais efetivo. Então, é importante que você tenha uma leitura correta, uma leitura, vamos dizer, focada, acompanhada, direcionada, examinando todas as áreas, né? Prestando atenção no que você tem que usar para poder criar, para poder ir para frente e evitar de ficar perdido, evitar as distrações, evitar de ficar querendo, tipo, atalhar o caminho. O Conrado Adolfo fala que muitas das vezes o atalho é muito perigoso, né? Porque às vezes a gente quer chegar no resultado muito rápido e pega o atalho, e o atalho faltou vários conhecimentos, várias ferramentas, vários, vamos dizer, processos importantes para poder chegar onde a gente precisa realmente chegar. Então, eu acho que quando a gente tem clareza e foco, as coisas funcionam. Por exemplo, todos os dias, por incrível que pareça, eu tenho que conversar com alguém, explicar para alguém que eu não posso fazer parte do projeto deles, porque eu já tenho uma direção, um foco, um caminho a ser seguido. E as pessoas, muitas das vezes, elas não entendem essa minha decisão, elas não compreendem o meu caminho, e elas querem que eu enxergue o foco delas, o caminho delas. E a gente tem que aprender também a respeitar o caminho e o foco do outro. O que o outro deseja para ele? Ele tem que seguir aquele foco. Se a gente distrai o nosso foco, nós não conseguimos os resultados. Se a gente tenta distrair o foco dos outros, nós estamos atrapalhando aqueles outros a também conseguirem os seus resultados. Então, que você tenha mais clareza, que você tenha mais entendimento, que você tenha mais, vamos dizer assim, que você tenha mais percepção do que é foco, que você saiba se manter focado, é muito importante para que você tenha os seus resultados. Inclusive, nos processos de coaching que a gente faz com as pessoas, onde elas vêm com vários problemas, sejam esses problemas emocionais, pessoais, familiar ou até mesmo profissional, né? Essa pessoa, ela chega pra gente, ela vem realmente carregada de dúvidas, de problemas, de insatisfação e tudo mais. E quando a gente fala para ela que nós vamos trilhar o caminho de onde ela quer chegar, do objetivo, com uma ferramenta que vai nos mostrar onde ela quer chegar e trazer ela de volta até o agora, até a realidade. E ela tem que começar a partir dessa realidade para chegar lá onde ela determinou que é o sucesso dela, que é o objetivo. Então a gente começa, e a primeira coisa que nós vamos trabalhar com esse cliente, com esse coach, é dizer para ele que nós precisamos de mais, que ele tenha foco. Porque sem o foco, ele não vai chegar no resultado positivo. E nós, como coaches, como terapeutas, como pessoas de desenvolvimento humano, pessoal, a gente não consegue fazer com que a pessoa tenha resultados positivos se ela não segue as diretrizes, se ela não segue o foco, se ela não faz as tarefas, se ela não se dedica, se ela não se transforma, se ela não limpa as crenças. Então a gente não tem esse poder. Não é mágica, é caminhar juntos, né? O processo dá resultado 100% certeiro, mas precisa da união do profissional, do cliente e o foco do cliente, a ação do cliente e a determinação do cliente em colocar em prática as atividades, as tarefas, as ferramentas para que o resultado apareça. E é isso que eu tinha para falar para você hoje. Caso você queira mudar a sua vida, né, chegar ao seu objetivo muito mais rápido do que fazendo curvas, nós temos o método, o processo
e o caminho para te ajudar a chegar muito mais rápido. É pegar na sua mão e fazer daquele monte de curvas, daquele monte de atalhos, uma linha reta muito mais, vamos dizer, rápida, né? Para que você chegue aonde você deseja. Aqui abaixo estão os meus contatos, das minhas redes sociais. Se você quiser vir comigo, será um imenso prazer te ajudar a ter mais foco, a mudar a sua vida. Um grande abraço e até a próxima!